Boa noite. 4 homens foram apresentados pela Polícia Civil esta manhã, suspeitos de participação na tentativa de latrocínio contra um promotor de justiça há pouco mais de um mês na capital. Segundo as investigações, o carro do promotor foi confundido com o veículo de um suposto empresário que seria o alvo dos bandidos. E por muito pouco, o promotor não foi morto a tiros quando estacionava o veículo na garagem da casa dele. Foram estas imagens do Centro Integrado de Operações de Segurança que ajudaram a polícia a esclarecer como o promotor de justiça do Amazonas, Paulo Estélio Guimarães, se tornou alvo de bandidos no dia 15 de maio. Ele também foi vítima da criminalidade, porém em uma infeliz coincidência. Segundo a polícia, o alvo dos bandidos, na verdade, era um suposto empresário que teria sacado R$50 mil no dia em que tudo aconteceu. Após deixar o banco, a vítima passou a ser seguida pelos assaltantes que estavam em uma moto. Nesse momento, eles param em um posto de combustíveis. A dupla não percebe, mas o carro do empresário passa na frente e em seguida vem o do promotor, um veículo do mesmo modelo. Veja de novo quando os carros da mesma cor se cruzam no trânsito intenso. E é nesse momento que o promotor, que tinha acabado de sair do trabalho, se torna o principal alvo dos criminosos, que agora passam a seguir a vítima errada. Paulo Estélio foi surpreendido no momento em que estacionava o carro na garagem de casa. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança. O pistoleiro logo atira. Pela janela, o comparsa parece procurar algo, mas em seguida os dois fogem sem levar nada. A casa do promotor fica aqui nesse condomínio aberto na zona oeste de Manaus. Foram 3 tiros de pistola disparados contra o carro dele. Uma bala acertou o ombro esquerdo de Paulo Estélio, que por sorte sobreviveu. Os suspeitos foram presos há mais de um mês do crime. É um quarteto que foi apresentado pela polícia na manhã dessa quinta-feira. O caso foi registrado como latrocínio tentado. É uma quadrilha especializada em saidinhas de banco e eles já tinham passado por outros bancos. Mas esse não é o único caso em que uma autoridade da justiça amazonense é vítima da criminalidade. Na última terça-feira, o desembargador Sabino Marques, do Tribunal de Justiça do Amazonas, teve a casa invadida por 4 bandidos e a família dele foi feita refém durante o roubo. A polícia ainda procura pelos criminosos que também levaram o carro do magistrado. Mais de 300 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos durante uma fiscalização conjunta da Polícia Federal com o Exército na fronteira com a Colômbia. A droga era transportada escondida em uma carga de 6 toneladas de refrigerantes em uma embarcação de bandeira colombiana com destino ao Brasil. A balsa foi abordada no posto de controle fluvial da base militar de Ipiranga, localizada no rio Içá, logo após entrar em território brasileiro. O curioso é que os tabletes eram colocados dentro das garrafas de refrigerante que eram enchidas com uma espécie de tinta preta. Um colombiano, proprietário e comandante da embarcação, foi preso em flagrante e vai responder por tráfico internacional de drogas. E na noite desta quarta-feira, 3 homens foram presos na zona centro-oeste de Manaus, acusados de tráfico de drogas. Uma denúncia anônima levou os policiais da inteligência da Secretaria de Segurança Pública até os suspeitos, que foram detidos no momento em que tentavam negociar 50 quilos de maconha do tipo skunk. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, nos primeiros 5 meses deste ano, 1.600 pessoas foram presas em flagrante por tráfico no estado. Esse total equivale a 44% de todas as prisões em flagrante realizadas pelas polícias civil e militar nesse período. Em 2014, esse percentual era de 27,5%, segundo a SSP. Já a quantidade de droga apreendida entre janeiro e maio chega a 3 toneladas, 50% a mais que a quantidade apreendida em todo o ano passado. Um homem que se passava por policial civil foi preso na capital, acusado também de violência sexual contra mulheres. Apesar da extensa ficha criminal, o suspeito ainda tentou resistir à prisão e fez um escândalo na delegacia. De todo jeito, Edson de Oliveira Neves, de 45 anos, fugia da apresentação na delegacia.
E para retornar à cela, ele também deu muito trabalho. A polícia tentou o diálogo, mas foi obrigada a agir de forma constrangedora. Edson é suspeito de se passar por investigador da Polícia Civil do Amazonas para abusar sexualmente de mulheres no estado. Segundo as investigações, para conseguir o que queria, o acusado ameaçava levar as vítimas presas e durante o trajeto ele estuprava as vítimas. O delegado responsável pelo caso argumentou que a cada depoimento angustiante das vítimas, o peso das acusações recai sobre o suspeito. Ele usava uma arma, usava crachá da Polícia Civil, roupa da Polícia Civil, fazia as vítimas entrarem no carro, simulava que estaria entrando na delegacia e, na verdade, depois tentava entrar em acordo com elas, para elas serem várias de algum processo criminal. Levava elas para o centro, roubava celular, dinheiro e estuprava. E era realmente muito violento, que depois do estupro batia com chutes e murros nas vítimas. Ainda de acordo com o delegado, o falso investigador de polícia atuava no crime desde 2005 e agora já tem 9 passagens pela polícia. Até esse momento nós temos 5 vítimas, 5 mulheres. Edson foi preso em cumprimento a um novo mandado de prisão. A última vítima dele, que também foi sequestrada, torturada e ameaçada de ser presa, denunciou o criminoso em março. Pois é, que covarde, né? Daí depois não queria mostrar o rosto. Foram trazidos para a capital esta tarde o pai, a madrasta e o tio da menina de 9 anos que foi encontrada morta há uma semana em Altazes. Na delegacia, nenhum deles confessou a participação no crime. Graziele dos Santos Costa, uma garota de 9 anos, encontrada morta dias depois de seu desaparecimento. Os principais suspeitos, o tio Gilbermilson Eloy, a madrasta Gilmara Souza e o próprio pai, que nega as acusações. Não, isso eu falo de cabeça erguida. Não, de hipótese alguma, não. Graziele foi morta no último dia 17. O cenário do crime, o município de Altazes, no interior do Amazonas, distante a 108 quilômetros ao sudeste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, relatos de testemunhas dão conta que o pai da criança é o principal suspeito, já que no dia do crime ele foi visto passando para o ramal do Tumbira, naquele município, no momento em que a criança desapareceu, quando vinha da escola. Os investigadores acreditam que Gilmara, a madrasta, foi quem esganou a menina. Por parte da madrasta, uma vez que a criança é fruto de uma relação extraconjugal do pai, o Gilbervan, conhecido por Preto, com a mãe da menina. Colhemos diversos depoimentos, inúmeros depoimentos, e todos eles convergem para Gilbervan e a madrasta, inclusive também em relação ao Beto, que é o irmão do Gilbervan. Então eu não sei o porquê de eu ser a principal suspeita se eu nunca tive contato com a criança, nunca tive contato. Inclusive, como o doutor falou, entre o intervalo do meio-dia para 1h, quando aparentemente a criança sumiu, eu estava em casa, na casa da minha sogra, que todo dia eu almoço na minha sogra. A polícia começou a desconfiar que o pai estava envolvido no assassinato momentos depois do desaparecimento, quando até então só a mãe sabia do sumiço da filha. A criança desapareceu por volta de 12h38. Meio-dia, 1h10, 1h20, a mãe estava pedindo ajuda na Guarda Municipal. Ao mesmo tempo em que ele apareceu na Guarda Municipal, como se até o momento só a mãe sabia do sumiço da criança. O pai chegou a dizer à polícia que já havia feito buscas pela filha no ramal do Tumbira, onde o corpo da garota foi encontrado. Para a polícia, o tio da criança acompanhou tudo de perto e estava no carro. Ele nega tudo. Os 3 suspeitos foram trazidos para Manaus porque, enquanto estavam presos no interior do estado, a delegacia corria risco de ser invadida. O crime revoltou a população. Por enquanto, a prisão dos 3 é temporária. As nossas investigações estão sendo concluídas, mas as provas que nós temos até o momento concluem pela suspeição dos 3 no caso.
Uma ossada foi encontrada no prédio da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus, nesta quinta-feira. De acordo com a Polícia Civil, a ossada foi localizada dentro de uma cisterna por um agente que fazia vistoria no prédio abandonado. A suspeita é que a ossada seja de um corpo esquartejado, já que ela estava dividida em sacolas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e usou uma bomba hídrica para primeiro esvaziar a cisterna e depois fazer a retirada da ossada. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O Plano Estadual de Educação, que define metas para o setor para os próximos 10 anos, foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa do Estado. A proposta, que também teve alteração no texto por conta da polêmica entre as palavras gênero e diversidade, segue agora para a sanção do governador José Mello. A votação do Plano Estadual de Educação foi acompanhada por uma plateia que lotou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado. Quem não conseguiu entrar, protestou do lado de fora. Intolerantes não passarão, diversidade sim na educação. Em discussão, um plano com 22 metas no campo da educação para serem cumpridas nos próximos 10 anos. Tudo na educação tem que andar de acordo com o plano dentro dos próximos 10 anos para que a gente avance na educação como um todo. Tem coisas que nós não vamos executar no primeiro dia, mas nós temos que construir o caminho para que isso ocorra nos próximos 10 anos. De acordo com o presidente do Fórum Estadual de Educação, o documento foi discutido com 41 entidades e recebeu mais de 15 mil propostas. Tivemos 560 consultas públicas realizadas nas escolas estaduais, tanto da capital quanto do interior. Aproximadamente 44 mil pessoas participaram desse momento. Depois nós tivemos uma audiência pública no Estúdio 5 no dia 29, aproximadamente 1.100 e poucas pessoas participaram. Ou seja, nós tivemos contribuições assim extremamente importantes para a formatação desse plano. Mas para a deputada Alessandra Campelo, da bancada de oposição, a matéria precisaria ser mais debatida entre os deputados e a população. O Plano Estadual de Educação, ele foi construído com a participação da sociedade civil. No entanto, eu acho que a tramitação dele na Assembleia foi muito rápida. Apenas 3 sessões, cumpriu apenas um rito burocrático do nosso regimento. Eu acho que a Assembleia deveria ter aberto uma audiência pública para discutir com a sociedade e a gente deveria ter tido mais tempo para apresentar emendas. Os deputados contribuíram com uma emenda coletiva ao plano. O item de maior divergência foi a palavra gênero, considerada de duplo sentido, já que pode tratar de orientação sexual. A palavra foi substituída no texto por diversidade. O plano não traz essa discussão de ideologia de gênero. Nós não discutimos aqui conteúdo de gênero para ensino nas escolas. Não é esse o objetivo e nem é o plano estadual o lugar para isso. O plano estadual determina que nós temos que fazer a discussão da base nacional comum e a discussão curricular do Estado dentro dos próximos anos. Aí lá pode ser que surja alguma discussão, mas aqui nós não temos absolutamente nada que trate de ideologia de gênero. De acordo com alguns deputados, a discussão que colocou religiosos e defensores do movimento LGBT em lados opostos é pequena frente ao tamanho do alcance do plano. Esse debate em torno da ideologia do gênero atrasou a discussão e a aprovação dos planos em pelo menos um ano em todos os municípios do Brasil. Portanto, é uma palavra oficial do governo federal que já responde a essa questão. A educação é maior do que isso. A educação ela tem que ver os outros segmentos dentro da própria educação, o fortalecimento do ensino, o fortalecimento do jovem, tirar o jovem da ociosidade, do linha de risco e eu proporcionar para ele uma entrada numa faculdade onde ele possa ter um futuro melhor e brilhante. Após muita discussão, o texto do Plano Estadual de Educação foi aprovado por unanimidade. Além do Plano Estadual de Educação, o projeto Todos pela Vida, promessa de campanha do governador José Mello, também foi aprovado hoje aqui na Assembleia Legislativa, com apenas um voto contra. Primeiramente, a aprovação do projeto Todos pela Vida contempla apenas a estrutura organizacional da SEDUC e deve agilizar o repasse de recursos para as escolas públicas estaduais. E o Plano Municipal de Educação foi sancionado na noite de ontem pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, que também anunciou o reajuste de 9,5% para os professores e administrativos da rede de ensino da capital.
Os professores e servidores da rede pública municipal de educação queriam 20% de aumento, mas o acordo firmado entre a Prefeitura de Manaus e a categoria ficou bem abaixo disso. O reajuste concedido pelo prefeito Arthur Neto foi de 9,5%, que deve ser pago em 2 parcelas. A primeira de 4% em julho, retroativo à data base da categoria, que foi no último dia 1º de maio. A segunda parcela será paga junto com o salário de outubro. Além do reajuste, os servidores da educação ainda terão 10% no auxílio alimentação, mas somente será pago em janeiro do ano que vem. Cerca de 16 mil servidores da educação serão beneficiadas pelo aumento, a maioria professores. Isso mostra o lugar que o prefeito está dando para a educação, quer dizer, a valorização dos nossos profissionais, que talvez seja um dos elementos mais importantes para a gente garantir, nesse período difícil, a qualidade dos processos que a gente vem desenvolvendo. Na noite de ontem, o prefeito Arthur Neto também sancionou a lei do Plano Municipal de Educação, que traça caminhos para o desenvolvimento do ensino na capital. Segundo o prefeito, Manaus foi uma das poucas cidades a entregar o plano dentro do prazo estipulado. Eu vejo que um legado que a gente deixa é uma herança. Dizer, olha, Manaus está começando a aprender a se planejar. Manaus está começando a aprender a pensar no futuro. A gente tem que olhar o urgente. A gente aqui vê os problemas explodindo a cada dia, a gente tem esse senso de urgência, mas a gente tem também que ter o senso estratégico de planejar o que vem por aí. O Plano Municipal de Educação foi publicado no Diário Oficial do município e estipula metas para o ensino da cidade até 2025. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, aqui na capital e também no interior, os detalhes no mapa. Em Manicoré, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 20 e 30 graus. Em Juruá, a sexta-feira será de sol, com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do dia. Mínima de 20 graus e a máxima chega aos 32 graus. Em Manaus, a previsão é de tempo aberto, com muito sol. E as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Agora vamos falar de esporte. Superação é a palavra que faz parte da vida do paratleta amazonense José Ricardo Costa, desde os 14 anos de idade, quando ele perdeu uma das pernas. Destaque como halterofilista, graças ao esporte, ele já conheceu várias cidades no mundo, disputou o Pan-Americano no Rio de Janeiro e agora se prepara para mais uma competição internacional. O destino ele já sabe, a competição também é o Pan-Americano de Toronto, no Canadá. Esse é o amazonense José Ricardo Costa, que há muito tempo está no grupo seleto de brasileiros que representam o Brasil em competições de halterofilismo, conhecido como levantamento de peso. Em agosto, o paratleta disputa pela segunda vez o Pan-Americano da competição. É mais um sonho realizado para quem teve diversos obstáculos na vida. Em virtude de criança, né? Travessura de criança, pegando reboque de motor, no qual veio acontecer o acidente e deu essa fatalidade de perder um pedaço da perna, na perna direita, na qual eu uso essa prótese. E através desse acidente veio o levantamento de peso, ele veio assim como uma fisioterapia. Através desse acidente, hoje eu estou aqui e sou o que sou. Passado esse momento difícil na vida, Ricardo conseguiu superar os problemas e dar a volta por cima. Garantiu vaga para representar o Brasil nos Jogos Parapan do Rio de Janeiro. Mas aí, novamente, a vida reservava uma grande surpresa. Depois de superar as dificuldades, o paratleta amazonense levou mais uma rasteira da vida. Dessa vez, o doping, um problema que atinge grandes atletas, um drama vivido por grandes campeões. Com Ricardo, aconteceu em 2007, quando ele conquistou a medalha de prata no Parapan do Rio de Janeiro. É um episódio que acontece realmente quando não se toma alguns cuidados, porque tem algumas substâncias que são proibidas, e que infelizmente ele acabou que sendo prejudicado, por isso que por não conhecer a substância, né? Só de sair daqui representando o nosso estado já é uma grande conquista.
e do fato de você sair daqui e integrar a seleção brasileira e representar o Brasil, a conquista é dobrada e é melhor ainda. Agora, Ricardo está focado no Parapan de Toronto, no Canadá. O objetivo é estar entre os 8 melhores e garantir vaga para os Jogos Paralímpicos de 2016. Por isso, a rotina de treinos é puxada. São 4 horas por dia, 4 vezes na semana. Estamos se dedicando ao máximo, mais ainda, intensivamente treinando os 4 dias direto. E eu espero chegar lá e representar o nosso estado e o Brasil e fazer um bom resultado. E a classificação para as Paralimpíadas em 2016. A gente tem aumentado o volume de trabalho para que ele possa realmente se superar com a marca acima de 190, foi o que ele fez no último evento agora, na última participação dele. O amazonense é o atual campeão de levantamento de peso das Américas na categoria acima de 170 quilos. E se depender da força de vontade, ele vai continuar levantando peso e trazendo bons resultados. Autoridades amazonenses receberam na noite de ontem a medalha de honra ao mérito J.G. Araújo durante a festa de comemoração dos 144 anos da Associação Comercial do Amazonas. Essa semana, a Associação Comercial do Amazonas comemora 144 anos de existência. Mas quem ganhou o presente foram as pessoas que nos últimos anos contribuíram para o desenvolvimento econômico do Estado. Na noite desta quarta-feira, 5 autoridades receberam a medalha do Mérito Empresarial J.G. Araújo, em reconhecimento à devoção às atividades empresariais e sociais de interesse do Amazonas. A Associação Comercial é a mais antiga das entidades do nosso estado, tem 144 anos e ela sempre, a todo ano no seu aniversário, homenageia 5 personalidades que de uma forma ou de outra contribuíram para o nosso desenvolvimento, não só na área social, como na área cultural e na área econômica do nosso estado. Entre os homenageados estiveram o atual secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Amazonas, Tomás Nogueira, o atual secretário de Cultura do Estado, Robério Braga, e a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Seção Amazonas Roraima, a desembargadora Maria Graça Alecrim, que há mais de 20 anos atua no Amazonas. Eu sinto uma grande honra em ter sido homenageada pela ACA. E sinto que essa homenagem não é só para mim, mas para o Tribunal Regional do Trabalho. Porque o tribunal presta um importante serviço para a sociedade manauara e brasileira e também para a ACA. Antes da criação da Zona Franca de Manaus, a Associação Comercial do Amazonas era a entidade central e de maior representatividade da sociedade amazonense. Ela congregava todas as classes produtoras com as atividades do comércio, serviços, indústria e agricultura. Para o vice-governador do estado, até hoje a ACA tem um papel fundamental no desenvolvimento da região. Que até hoje continua forte ainda também no comércio, são mais de 200 comerciantes que formam a associação, gerando mais de 500 mil empregos no Amazonas. Então, assim, hoje é motivo de muita alegria. Nesta sexta-feira começa o Festival Folclórico de Parintins, que em 2015 completa 50 anos. E para garantir o transporte de quem prefere seguir para a ilha de avião, diversos voos extras estão sendo oferecidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. As opções para ir ao Festival de Parintins via fluvial são várias: barco, lancha-jato, voadeira. Mas muita gente vai a Parintins de avião. De acordo com a estimativa da Infraero, em torno de 65 mil passageiros devem embarcar e desembarcar no aeroporto de Manaus entre sexta e domingo. Mais de 1.300 operações de pousos e decolagens estão previstas para acontecer até o próximo dia 29 de junho. Nesse período estão programados aproximadamente 200 voos extras entre a capital amazonense e a ilha Tupinabaranda, um número alto, já que normalmente em baixa temporada existem apenas 14 voos regulares ligando as duas cidades. E isso
ter explicação. Por causa do tempo mesmo, eu tenho pouco tempo, então eu queria aproveitar também Paritins, para conhecer um pouco Paritins, então se eu fosse de barco aí já não daria tanto tempo. A rapidez é importante, né? Para quem está com pressa de brincar. É isso que me levou a ir de avião, entendeu? A viajar de avião. Somente na manhã de hoje, 6 voos partiram de Manaus rumo a Parintins, levando pelo menos 800 turistas. Para atender tanta gente no aeroporto de Manaus, a Infraero preparou uma operação especial que vai monitorar mais intensamente a movimentação nos terminais de passageiros, com o apoio da Receita Federal, Polícia Federal e do IBAMA. O IBAMA se faz presente não só nos aeroportos, mas nos portos, nas áreas turismo e também em Parintins, no aeroporto de Parintins, justamente para poder orientar, né, fazer a parte de educação ambiental, para que as pessoas não sejam surpreendidas com qualquer uma pena de animal, dente de animal, porque às vezes colares, às vezes alguns cocá, enfim. Então nós estamos trabalhando para que o turista não seja surpreendido. Segundo a Infraero, equipes vão ser remanejadas para reforçar os atendimentos em horários de maior movimento. Uma dica para quem vai de avião curtir o Boi-Bumbá é fazer o check-in online, disponibilizado pelas companhias aéreas. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br e não esqueça que você também pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook. Acesse facebook.com/bandamazonas e curta a nossa fanpage. Logo depois da propaganda política obrigatória na TV, você acompanha as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.